Esperar mais uns 4 minutos até 17h40, Mais ou menos isso. que aí a gente já começa aqui, né, a explanação sobre o que aconteceu na semana, a ação judicial, de acordo com o E aí, servidor. Lucindo? Olá, ô doutor. Vai, Boa vai, tarde. tudo na paz. Rapaz, graças a Deus. Esperar o povo encostar aí. Positivo, positivo. Você viu ali, puxando um gancho disso, você viu ali o decreto que saiu agora à tarde? O pessoal do concurso aí que foi chamado na política, eles abriram processo administrativo para mandar embora. Eu não vi esse decreto. Eu, Publicado no Diário Oficial? Isso, publicou agora à tarde. até 5 horas eu olhei e não tinha nada publicado, né? Positivo. Olhei agora. E o processo seletivo, eles cortaram aí de 2 anos, passou para 1 ano só. A validade dele, que era até ano que vem, só vai ser até o mês que vem agora. Na verdade, eles estão meio perdidos ainda, então. Isso aí não tem fundamento o que eles estão fazendo. O que eles estão usando aí não tem fundamento, né? Até o 2 lá, que tomou posse lá judicialmente, eles estão abrindo processo seletivo para mandar embora. É complicado. Mas não é só em Medeiros Neto, não. Infelizmente, as primeiras medidas na região, Mucuri também, Teixeira até que, por enquanto, está tranquilo, mas Mucuri, o prefeito já publicou 18 decretos até hoje, sendo que dos 18, 7 diretamente voltados para o servidor público. Medeiros Neto, então, já começou na mesma linha, infelizmente, os sinais não são favoráveis, né? Eles assumem na ideia de enxugar a máquina pública, mas o enxugar é só com a folha de pagamento, é só com o servidor. Você não vê outra medida no serviço, no fornecedor, em obras. É simplesmente a folha de pagamento como se fosse apenas o servidor o grande vilão da despesa pública. Com certeza. O negócio é que está enchendo a prefeitura de contratado, né? Aí que é o problema para eles. Essa é uma substituição, né? Na verdade. Exatamente. Está tirando os concursados e jogando os contratados. Com alinhamento político, né? Que é o problema. Isso. Maior. Exatamente. Em razão do horário, até mesmo em respeito ao pessoal, acho que já pode começar explicando sobre o processo judicial, que já é algo de conhecimento também dos servidores. De acordo, for surgindo aqui pedido de ingresso, eu autorizo. E a parte que é mais interessante hoje, que é uma informação nova, foi a reunião com o prefeito, né, no dia de ontem. E a gente deixa já mais aí para o fim da fala, que é o tempo do pessoal entrar no YouTube, ou ingressar aqui na sala. Pode ser? Só para não perder muito tempo aqui também. Pronto, vamos lá. Renovo aqui os cumprimentos. Boa tarde, servidores de Medeiros Neto. Meu nome é Flávio, sou assessor jurídico do Sintraspes, que é o sindicato do extremo sul da Bahia. Representa os servidores públicos municipais, com exceção dos servidores do magistério. Na nossa região, eles são representados pela PLB. Então, eu atuo no sindicato desde 2013, já tenho 8 anos contribuindo aqui na parte jurídica com esse sindicato, algumas batalhas. Em Medeiros Neto, conseguimos algumas conquistas tímidas, mas já foram conquistas na gestão anterior. Ela pode ser aí certamente passível de algumas críticas, mas no que toca ao servidor público, nós temos alguns elogios à prefeita anterior, porque ela cumpriu uma promessa antiga, ou melhor, uma promessa de campanha, mas uma reivindicação antiga do sindicato, que é a regulamentação do artigo 37
inciso 10 da Constituição Federal, que garante ao servidor público, todo ano, a reposição inflacionária. Portanto, com a gestão anterior, nós conseguimos a aprovação dessa lei, o Legislativo aprovou, essa lei está em vigor e garante aos servidores públicos de Medeiros Neto, todo ano, essa reposição inflacionária. No ano passado, vocês bem sabem, essa lei não foi cumprida, isso justificou uma ação coletiva do sindicato, foi proposta no mês de novembro, estamos aguardando o despacho inicial do juiz, na qual o sindicato requer que o município seja obrigado a cumprir a lei municipal e aplicar o INPC acumulado de 2019 a 2020. Foi uma vitória, né, do sindicato, uma concessão aí da gestão anterior, concessão no sentido de política de pessoal, mas é uma obrigação de todo prefeito criar essa lei. Teixeira também nós conseguimos em 2014 e Medeiros Neto demorou mais um pouco. Mas tendo essa conquista, outras coisas ficaram pendentes, como o plano de carreira, que foi feito um projeto de lei nessa gestão anterior, a toque de caixa, de forma muito afoita, por pressão do Ministério Público, que estava cobrando um concurso aí no município de Medeiros Neto. Então a Procuradoria elaborou esse projeto de lei sem a participação do sindicato, mandou para o Legislativo e foi aprovado. Fez apenas alguns retoques, não criou nada de novidade para o servidor, foi apenas para atender essa pressão do Ministério Público. Foi então criado algumas vagas para esse concurso aí recente. Portanto, precisamos avançar no tema plano de carreiras. Ocorre que, iniciando o ano 2021, quando a expectativa do sindicato era já iniciar com o atual prefeito essa discussão de cumprimento da reposição inflacionária para 2021 e também cumprir o de 2020, discutir com ele a readequação desse projeto de lei, que já está aí sendo negociado com a Procuradoria, de um verdadeiro plano de carreira, e não esse que foi aprovado aí, como eu coloquei, a toca de caixa, só para atender a demanda do concurso público, a nossa expectativa era, então, no início do ano, ter essa pauta, uma pauta propositiva, de avanço para o servidor público. No entanto, a realidade é outra, né? A pauta hoje prioritária, infelizmente, não é avanço algum. É garantir o básico, que é o pagamento da folha de dezembro, do 13º, a informação que eu recebi do Érico e da Graça, que são os diretores do sindicato aí Medeiros Neto, é que foi feito o pagamento do 13º com algumas irregularidades, sem gratificação e outras vantagens que os servidores recebem. Isso aí nós teremos que discutir também no momento oportuno. Mas pelo menos já foi pago uma parte. O que realmente está pendente e é grave é a folha de dezembro. O que o sindicato fez? Ele esperou simplesmente o problema ser concretizado para tomar alguma medida? Não. No dia 23 de dezembro, o Sintraspesm ajuizou uma ação civil pública, que é uma ação coletiva, pedindo o bloqueio das contas municipais, que o termo técnico chama-se arresto, para bloquear os recursos financeiros existentes nas contas municipais naquele período ali, véspera de Natal. O argumento do sindicato foi justamente que, por ser fim de governo, transição de gestão e alguns indícios que nós colhemos do Diário Oficial de alguns gastos pós dia 15 de novembro, pós-eleição, tentamos então convencer o juiz de que era necessário bloquear os recursos em conta, bem como bloquear os futuros créditos de ICMS e FPM até o dia 31 de dezembro. A finalidade não era inviabilizar a gestão anterior nos últimos dias, mas sim garantir recurso financeiro para saldar a dívida com o servidor público. Que dívida é essa? 13º e pagamento de folha de dezembro. Já havia um receio do sindicato, com base nas informações dos diretores, de vocês aí, servidores, um receio de, encerrando o mandato da prefeita Jadna, ficar um passivo aí de folha salarial. Então a ação foi proposta de forma preventiva no dia 23 de dezembro. No dia 24, o juiz de Itabuna, que estava respondendo pelo plantão aí Medeiros Neto, ele optou por não bloquear as contas municipais, nem mesmo determinar o bloqueio desses recursos, por entender que ainda não havia elementos suficientes para isso
que havia uma expectativa de quitação por parte da administração, entendeu por bem, ele coloca lá na decisão, por cautela, em vez de determinar o bloqueio, de citar o município de Medeiros Neto para apresentar defesa no prazo de 5 dias. Então ele deu 5 dias para o município de Medeiros Neto apresentar a sua justificativa, provisão financeira, dizer, olha, juiz, nós temos X em conta, o valor de 13º em dezembro é Y, a nossa programação de pagar é em tal data. Esse prazo de 5 dias serve para isso. Ocorre que, vocês sabem muito bem, 24, véspera de Natal, recesso forense, nem servidor na comarca tinha, no fórum mesmo, processo eletrônico, juiz de Itabuna que decidiu em plantão. Então, os próximos passos aí do processo, que expedição de mandado, oficial de justiça cumprir, citar o prefeito, o mandado ser juntado no processo para aí sim começar a ser contado o prazo de 5 dias, isso só começou a tramitar depois do recesso. O oficial de justiça já pegou o mandado e já citou o atual prefeito, porque só foi cumprido agora, já nessa atual gestão. Então, o atual prefeito, Beto Pinto, ele, através da Procuradoria, já foi citado para, no prazo de 5 dias, apresentar ao juiz a sua programação de pagamento. Além dessa medida judicial, que eu acabei de colocar, já está tramitando e o município tem esse prazo para apresentar a sua justificativa e plano de pagamento, agora da folha de dezembro, né? Haja vista que o 13º foi quitado. Outra medida, o sindicato também adotou nessa semana. Nós conseguimos conversar pessoalmente com o atual prefeito. Foi enviado um ofício logo no início do ano, cobrando uma reunião para justamente ele apresentar esse plano de pagamento. Eu fui até Medeiros Neto ontem, cheguei aí por volta das 9 horas, estava acompanhado aí de Maria das Graças, do Érico. Ficamos lá no prédio da prefeitura aguardando o prefeito, que havia agendado para 9 horas, e só conseguimos conversar com o prefeito às 11 horas e 40 minutos aproximadamente, já próximo meio-dia, foi quando ele nos atendeu. Então, qual foi a fala do prefeito? Ele colocou que, imediatamente, ele entende que não é o caso dessa gestão dele assumir imediatamente a folha de dezembro. Infelizmente, é um discurso que os prefeitos ainda insistem, né, em defender, que é a tal da minha dívida. Tem a dívida do prefeito anterior e a minha dívida. Isso não existe, porque o prefeito ele ocupa temporariamente a cadeira e a posição de gestor da coisa pública, mas a dívida sempre é da pessoa jurídica. Pessoa jurídica é um ente federativo chamado município de Medeiros Neto. Vocês são servidores do município de Medeiros Neto. Vocês não são servidores da prefeita Jádida ou servidores do prefeito Beto Pinto. Vocês são servidores do ente federativo município de Medeiros Neto. A dívida, portanto, é do município. Pouco importa o prefeito que estava sentado na cadeira lá de chefe do Poder Executivo naquele momento. Então, essa alegação de que a dívida não é minha, eu vou apenas regularizar o meu período, infelizmente, foi apresentado aí em Medeiros Neto. Mas o que ele colocou? Que já pelo menos é uma informação importante e favorável, diferentemente de alguns prefeitos que avançam ainda mais na ilegalidade e dizem que não vou pagar. Alguns dizem isso. Um calote claro. Não foi o que o prefeito aí disse. Pessoalmente, ele colocou que entende a dívida, ele reconhece a dívida e firmou o compromisso de pagar. No entanto, por estratégica, né, política, pessoal, ele entende que deve primeiro pagar a folha de janeiro, antecipar a folha de janeiro, que não chega a ser uma grande antecipação, porque ele informou que pretende pagar essa folha de janeiro no dia 30 agora. Então não chega a ser uma grande antecipação. Se fosse pagamento para agora, dia 20, aí sim seria uma antecipação. Mas ele sinalizou então que no dia 30 de janeiro efetuará o pagamento da folha de janeiro, já da gestão dele, e na primeira semana de fevereiro ele convocará o sindicato, vai apresentar as contas municipais, os créditos, os recursos públicos que foram creditados nas contas do município do início do ano até o fim do mês, que é quando ele entende que ele terá condição de avaliar qual é a realidade financeira
do município, e nós sabemos que um prefeito, sobretudo o atual prefeito, que já é uma pessoa experimentada na coisa pública, já foi prefeito, ele não precisa de ficar 30 dias agora para saber a realidade do município de Medeiros Neto. Ele tem uma assessoria jurídica, assessoria contábil, política, que certamente já estudou a vida financeira, fiscal do município de Medeiros Neto antes mesmo da eleição. É uma informação que todo pré-candidato tinha. Ninguém assume o risco de concorrer a uma eleição municipal sem ter a mínima noção do município que ele está ali pretendendo gerir. Então, ele certamente já tem conhecimento da realidade, não precisa de 30 dias, mas essa é a informação que ele colocou. Temos que entender e aceitar no sentido de criar discussão inicial nesse ponto, né? É a informação que ele colocou, nós estamos aqui apenas repassando para vocês é que vão decidir como o sindicato, a categoria deve agir com base nesse retorno do prefeito. Então, na primeira semana de fevereiro, após o pagamento da folha de janeiro, ele sentará com o sindicato, apresentará as contas municipais no sentido de recurso financeiro, o que realmente tem em conta, o que recebeu no mês de janeiro e apresentará uma proposta de pagamento referente à folha de dezembro. Ele não quis confirmar, já adiantar que proposta seria essa, porque ele alega que apenas poderá ter essa informação depois de ter os dados em mão, de reunir primeiro com a sua equipe. Mas o que foi informado está registrado em ata, com a assinatura dele, do Érico, a Graça, eu também assinei a ata, é que folha de janeiro antecipada no dia 30 e na primeira semana de fevereiro nós teremos então uma resposta no que toca à folha de dezembro. Qual é o meu entendimento aqui, como assessor jurídico? Essa situação é favorável? Longe de ser. É extremamente desfavorável, porque vocês estão aí já há 20 dias, praticamente, sem receber a folha de dezembro. Muitos servidores certamente já passando dificuldade, porque principalmente, sobretudo, os servidores que recebem salário mínimo, que nós sabemos que é só mesmo receber e já quitar as despesas elementares de farmácia, né, de supermercado, já para conseguir o crédito para o próximo mês. Então, se ele não recebe, ele não consegue pagar a despesa de dezembro e também ele não consegue, então, um novo crédito para poder fazer as suas compras. É uma situação muito caótica, muito complicada. Mas, com base nessa informação do prefeito, na qual ele assinou um documento em que confirma que essa folha de dezembro ela será quitada pela administração, então, nós não temos uma informação do governo de que será dado calote. Ele confirma que é um compromisso da gestão dele de pagar dezembro. E só isso aí já impede uma medida, a meu ver, mais drástica de greve, porque nós estamos em processo de negociação. O Supremo Tribunal Federal, ele tem uma decisão de 2016, especificamente sobre greve no serviço público, na qual ele coloca que um dos requisitos para a greve é o fim da negociação. Tem que ter uma negociação e quando ela é encerrada, sem a solução do problema, é que o servidor pode, então, aprovar uma greve. Nesse caso, nós estamos ainda no processo de negociação. Não foi dada a resposta pelo prefeito de que essa folha não será paga. Ele falou que será paga. Só pediu esse prazo aí para apresentar uma proposta. O que eu orientei os diretores, e passo agora para vocês, é que temos aqui a oportunidade hoje, infelizmente, o número presente aqui, né, na sala do Meet é um número reduzido, prejudica um pouco aqui talvez uma aprovação de uma medida mais drástica como greve. Temos transmissão ao vivo pelo YouTube, mas para colher um voto aqui, saber se realmente é uma decisão da categoria, o número presente ele impossibilita. Mas o que nós temos de contexto, e eu apresentei para a diretoria, é que o ideal é aguardar esse pagamento da folha de janeiro, que não é o correto, mas nós temos que aguardar, já vai aliviar a vida de alguns servidores, e após o prefeito apresentar essa proposta na primeira semana de fevereiro, nós teremos uma assembleia logo em seguida. Já no fim de janeiro nós vamos marcar a assembleia, já para depois da primeira semana, já teremos a data da assembleia, e aí na primeira semana
cobraremos do prefeito essa reunião que ele colocou na ata, para que ele apresentando essas informações, possamos discutir e ouvir dele uma proposta de pagamento. Essa proposta não será aprovada pelos diretores do sindicato aí, Medeiros Neto. Eles não têm poder para isso. Essa proposta será levada para vocês em assembleia. Se a gente entender que nesse formato online prejudica a participação de alguns servidores, principalmente aqueles que não têm facilidade com a internet, vamos estudar a possibilidade de uma assembleia em um local físico, pessoalmente, adotar as medidas de segurança, distanciamento, mas ter uma assembleia presencial, para que ela possa colher realmente a intenção da categoria, caso vocês decidam assim. Então, nessa segunda assembleia, já com as informações em mãos, esperamos que o prefeito as apresente, no sentido de quanto que tem em conta, quanto que o município recebeu e qual é a proposta de pagamento da folha de dezembro. Essa proposta será apresentada a vocês. E aí vocês é que decidirão. Aprovamos, não aprovamos. Não aprovando, qual o próximo passo? O que podemos fazer? É uma discussão que eu vou deixar para essa data posterior à primeira semana de fevereiro. Eu vejo que hoje, com base nessa ata, nessa reunião, nessa informação preliminar do prefeito, nós não temos, infelizmente, condição de aprovar uma greve. Até porque, hoje, para ter uma greve em Medeiros Neto realmente efetiva, que crie uma dificuldade para a administração e force um pagamento imediato, é uma greve dos servidores da saúde, né? Porque a educação, as aulas estão suspensas e a educação não faz parte aqui do Sintraspes. A saúde, em período de pandemia, paralisar é muito complicado. E a informação que eu recebi é que a saúde recebeu o 13º em dezembro e, salvo engano, recebeu também o salário. O Érico pode confirmar aí, de dezembro. Não é isso, Érico? Pronto. Isso. Então, a categoria, do ponto de vista estratégico, que mais mobiliza, que faz uma mobilização em redes sociais e também presencialmente, e também tem um impacto na comunidade, a paralisação do serviço da saúde, esse pessoal já tem a sua vida resolvida e certamente não teremos o apoio dessa turma. Não podemos também criticá-los, porque o período de pandemia exige do profissional de saúde uma dedicação maior. E uma greve também do pessoal da saúde não demoraria nem 48 horas para o tribunal emitir lá uma liminar em Salvador, suspendendo, porque o momento é esse, é de calamidade pública na área da saúde. Então restaria quem? A paralisação. Servidores de obras, servidores administrativos, que acaba não criando tanto impacto assim na comunidade. Então a ferramenta, o instrumento greve, hoje, infelizmente, início de ano, pandemia, não é o melhor instrumento. Penso que o melhor caminho é o diálogo, para a gente tentar aqui uma solução. Lembrando que, em paralelo a essa medida administrativa de aguardar até a primeira semana de fevereiro, já após o pagamento de janeiro, é uma medida alternativa à ação judicial que está tramitando. O município já tem 5 dias para apresentar a defesa, correndo o risco de, a depender dessa resposta, o juiz determinar o bloqueio das contas municipais já dessa gestão, a depender da resposta que a Procuradoria apresentar, temos que aguardar. Essa resposta ainda não foi juntada ao processo, eu olhei hoje. Então nós temos 2 caminhos. O caminho judicial, que já foi criado desde 23 de dezembro, e esse caminho da negociação via sindicato, com a participação de vocês, que já teve esse primeiro contato com o prefeito, já é também um bom sinal, o fato dele ter sentado com o sindicato, ouvido e já iniciado um diálogo. Alguns prefeitos na região sequer atenderam os sindicatos até hoje, mesmo após solicitação de reunião. Então o prefeito aí, pelo menos sentou, conversou com os diretores, conversou com o advogado do sindicato e apresentou essa justificativa dele, que eu não concordo pessoalmente, mas é que nós temos que debater e ver se realmente nós temos uma arma para contrapor a essa medida que ele anunciou de antecipar a folha de janeiro. Eu cheguei a colocar para o secretário de administração, no mesmo dia de ontem, numa conversa antes de sentarmos com o prefeito, de que, até mesmo do ponto de vista legal, eles terão dificuldade de explicar isso para o Tribunal de Contas,
de como afastar uma folha, ou melhor, colocar uma folha que é de dezembro na geladeira, que está empenhada, já está na contabilidade, e pagar a folha de janeiro. Ou seja, preterir, você passa por cima de uma folha empenhada. Mucuri colocou um argumento novo. Mucuri disse que a folha sequer foi empenhada, que rasgaram os documentos e que não foi empenhada, e que por isso é que será feita a folha de janeiro. É uma desculpa que nós não temos muita fé, mas pelo menos é uma desculpa plausível. Não foi empenhado. Eu vou fazer em janeiro, até que uma auditoria identifique por que essa folha não foi empenhada. Aí não. A folha foi empenhada, inclusive parte do funcionalismo recebeu, que é saúde. Então você pegar uma folha empenhada, que está na contabilidade, já foi encaminhada para o Tribunal de Contas, e colocar na geladeira e ir para outra folha seguinte, então eles terão que explicar isso para o Tribunal de Contas, qual o fundamento legal para você preterir uma despesa corrente, que é a folha de pagamento, simplesmente sob essa justificativa de que a folha não é minha, a folha é da prefeita que saiu. Mas é a realidade que nós temos hoje. Eu espero, inclusive, que nessa manifestação aí no prazo de 5 dias, a Procuradoria informe isso ao juiz, de que a intenção é pagar em janeiro e deixando em dezembro, porque o juiz avaliará essa resposta. Passando o prazo de 5 dias, se a Procuradoria não responder, o município vai ser considerado rével, né? Vai ocorrer a revelia e tudo que o sindicato apontou na inicial será considerado como verdadeiro. E aí nós também juntaremos uma petição informando o que foi colocado, inclusive juntando a ata dessa reunião, na qual está lá, pela assinatura do prefeito, de que a intenção do governo é pagar a folha de janeiro. E nós temos essas duas frentes juntas até aí o fim de janeiro para ver se a gente consegue, pelo menos, vocês recebendo em janeiro, que eu coloco, repito, não é o ideal, mas já vai aliviar a vida de alguns servidores, para a primeira semana de fevereiro a gente ter essa resposta. E vou deixar aqui bem claro novamente, essa reunião, né? Vou colocar aqui mais como reunião, está sendo transmitida ao vivo e será gerada uma gravação, e eu quero que isso fique realmente claro, e depois vocês podem divulgar para os servidores que não puderam participar, de que não será a diretoria do sindicato que aceitará a proposta do governo. A participação do sindicato é simplesmente de intermediar essa conversa. Por exemplo, em Medeiros Neto são mais de 1.000 servidores. Imagine 1.000 servidores tentando conversar com o prefeito. Não tem como. Por isso que 2 diretores com um advogado, 3 pessoas é que foram lá, apenas para representar vocês, sem poder de decisão. Receberemos a proposta e ela será apresentada ao servidor. Vocês, em maioria, é que terão esse poder de decidir se a proposta será aceita ou não. Correto? Acho que tem que ficar muito claro, porque pode surgir alguma conversa nesse sentido, de que o sindicato já disse que vai aceitar tal proposta. Não, isso não existe, o sindicato não tem poder para isso aí. Tem que ter uma aprovação pela categoria. Se for aprovado, digamos, uma proposta do governo, eu não vou colocar aqui que proposta, apenas a proposta apresentada, a maioria presente delibere pela aprovação. Como será feito isso? É simplesmente acreditar na fala do prefeito que a proposta será concretizada? Se ele colocar que o pagamento ocorrerá em 15 dias, em 2 parcelas, enfim. Como será isso? Não. Não é simplesmente receber a proposta, vocês aprovarem e confiarmos na boa-fé do atual gestor. Não é assim que funciona. Por quê? Porque nós temos um processo judicial. Esse processo está tramitando. E o prefeito já está ciente do processo. E o que eu vou falar agora, ele já concordou. Ele entendeu que realmente é o melhor caminho. Qual seja, se a categoria aprova uma proposta de pagamento, ela será formalizada no termo de acordo, no papel, no documento, por escrito, com a assinatura dos diretores do sindicato, do prefeito, dos procuradores, do advogado do sindicato, e essa proposta formalizada no termo será encaminhada ao juiz, que é responsável por esse processo que foi ajuizado em 23 de dezembro, e o juiz homologará, ele reconhecerá e colocar a sua assinatura. A partir daí, vocês terão muito mais garantia, porque lá tem previsão, certamente terá, né, de multa em caso de descumprimento, e caso não seja realizado o pagamento, vocês já avançam toda essa fase do processo que depende
de defesa, de sentença, de ir para tribunal, de recurso. O município já não terá oportunidade de arrastar essa dívida, porque a partir do momento que o juiz homologa, temos um título executivo judicial que ele poderá ser executado de imediato, sem contar o peso, né? A pressão que é muito maior para o prefeito ter que cumprir um acordo que tem a homologação do juiz do que simplesmente um acordo que ele colocou para os servidores e aí os servidores aprovaram. É outro peso, é outro documento, é outro tipo de negociação que vocês terão muito mais respaldado. Então, são essas as informações gerais. Eu peço desculpas aqui caso eu não tenha atendido a expectativa de já hoje trazer uma informação mais positiva, realmente concreta, mas é a realidade de Medeiros Neto. É necessário que vocês, juntamente aí com o Érico, com a Graça, fiquem mais engajados com o sindicato, porque é comum que toda nova gestão, como eu coloquei no início da fala aqui, conversando com o Érico, tente enxugar a folha de pagamento, tente reduzir a despesa da máquina pública, mas visando o servidor. Então, certamente nós teremos problemas aí com corte de gratificação, nós teremos problemas, certamente, com a insalubridade e outras vantagens remuneratórias. Por quê? Porque o prefeito ele é mau? Não. É porque ele quer enxugar a máquina, ele quer reduzir os custos para os projetos dele. Como gestor, nós não estamos aqui dizendo que são projetos errados. Ele pode ser que ele tenha a intenção de efetuar um calçamento de uma determinada rua, de reformar uma ponte, de reformar uma escola, mas se não tem recurso, se o município está apertado, como que ele vai fazer para conter a despesa? Qual é a medida comum dos prefeitos em início de gestão? Cortar de onde? Da folha. Essa é a medida mais comum. E quando fala cortar a folha, infelizmente nós temos aí prejuízo para o servidor, porque ele tem aí a redução do seu padrão remuneratório. Infelizmente também surgem logo no início do mandato algumas perseguições políticas. Às vezes não necessariamente do prefeito, mas do secretário, do chefe, com picuinha ali política, e começa a surgir aí alguma dificuldade. Então, nesse momento, é importante que o servidor ele tenha o sindicato como referência para que ele não assuma o desgaste de ele ir lá brigar com o secretário, dele ir lá discutir com o chefe, dele ir lá e brigar com o prefeito. Ele repassar esse problema para os diretores que estão aí, que acionam o jurídico, e tendo algum embasamento, a gente adota alguma medida o mais rápido possível para fazer a proteção de vocês. O sindicato serve para isso aí. Mas é necessário, então, confiar no sindicato, ter a medida básica de filiação, porque o sindicato sobrevive disso, né? Tem todo um custo de contador, o jurídico, né? Ontem mesmo eu me desloquei de Teixeira até aí, tem um custo de combustível. Enfim, o sindicato ele não sobrevive do ar e precisa da filiação para dar essa força, esse amparo. Uma coisa também que tem que ficar muito claro, e alguns servidores confundem muito, é achar que o sindicato ele tem a obrigação de resultado. Eu pedi e o sindicato não conseguiu. O sindicato ele tem a obrigação de meio, que é colocar toda a sua energia à disposição daquele problema do servidor e tentar resolver. Mas às vezes a solução não surge, não por culpa do sindicato, é porque outros atores estão envolvidos. Tem prefeito, tem um juiz que nega a liminar, são outras pessoas na história que negam e inviabilizam o direito. Mas vocês devem avaliar o sindicato se, quando eu apresentei o problema, eu tive uma resposta, o diretor me retornou, o jurídico propôs a ação dentro de um prazo razoável, se essas medidas forem adotadas, o sindicato está trabalhando. Mas simplesmente julgar o sindicato pelo resultado, que às vezes não surge, isso não é o melhor caminho e você acaba enfraquecendo todo o movimento de luta, de embate. Essa é a minha mensagem, eu agradeço, me coloco à disposição aqui dos servidores que estão presentes, vou dar uma olhada também aqui no YouTube, ver se tem alguma pergunta lá no chat, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Me coloco à disposição para alguma sugestão e algum questionamento. Doutor Flávio, eu acho que o senhor se posicionou bem, eu acho que esclareceu bastante.
E uma coisa que eu sempre falo, não só a nível municipal, mas estadual, que o sindicato é o retrato do servidor. Sim. Então, a gente não pode, muitas vezes, criticar se a gente não participa. Eu vejo uma reunião como essa. Eu acho que poder ser feita virtualmente facilita, e não é um bloqueio, não é uma coisa que restringe o grupo, muito pelo contrário, facilita onde as pessoas estiverem, o servidor que estiver em Teixeira, que estiver se deslocando, e a gente vê uma participação, adesão pequena. Né? Então, eu acho que se questionar e tomar atitude, eu digo que a gente não pode entrar em uma guerra sem munição. Né? Eu costumo dizer muito isso. E o senhor deixou bem claro isso aí. Eu acho que a gente se manifestar, né, apesar de eu não estar muito favorável, mas assim, acho que a gente se manifestar com a greve, com a medida mais drástica, a gente tem que ter, vamos dizer, munição para isso, porque senão a gente perde a credibilidade, perde a confiança, e em vez de ganhar um ponto, eu acho que a gente dá um passo para trás, entendeu? Eu acho que é um momento mais de conscientização do trabalhador, né? Eu acho que é um momento de fortalecer, eu vejo que esse momento é um momento de fortalecer o sindicato, né? Eu vejo que nos últimos anos eu venho acompanhando, né, que realmente existiu alguns ganhos, sim, né? Muita coisa conseguiu ser aprovada, o sindicato correu atrás, muitos servidores nem têm noção do que foi aprovado durante esse período. E o que é que eu vejo? Esse é um momento de fortalecimento, eu acho que do sindicato em si, e mais do que isso, de mobilizar o trabalhador, porque quem faz o sindicato é o trabalhador. Antes de sequer ter esse sindicato, de eu ser filiada, a gente já fez movimento em Medeiros Neto, que inclusive a gente botou o povo da saúde todo na rua. Até gente que não tinha nada a ver, como no meu caso, os agentes de saúde, o pessoal foi para a rua com a gente em solidariedade. Então, acho que o movimento parte daí, parte em conscientização e mobilização do servidor. Né? E ver a proposta do novo prefeito, quem chegou, né? A coisa está muito assim confusa, todo mundo que chega muito confuso, né? Muito cacique, muitos cargos, muita chefia, muito disse e não me disse. Então, a poeira, eu acho que é o momento assim, da poeira baixar e lutar assim, pelas coisas. Mas de lutar consciente, eu acho que com união, com mais mobilização. Sim, concordo. Mais alguém? Juliana? Tá bloqueado esse. Dá um toque na tela e aí depois no microfone. Tá sim ainda. Fabiano, tem o Lucindo também presente. Eu só tenho a agradecer por essa reunião, né? A gente realmente precisava de uma reunião como essa. Como a colega citou aí, infelizmente, pouquíssimas pessoas participaram. E, no meu ver, devemos realmente aguardar. Vamos aguardar até a primeira semana de fevereiro e, a partir daí, vocês, no caso, né, tomam uma medida mais drástica ou mais severa, digamos assim, de acordo com o posicionamento do prefeito. Por enquanto, eu estou satisfeito. Só aproveitando aqui a fala da Patrícia, que é um ponto importante da mobilização, e o que acontece? Aí depende muito de vocês, né, que estão aí no dia a dia, conversando com um colega de trabalho. É retirar uma falsa impressão de que sindicato é oposição política. Então, se eu sou favorável a determinado prefeito, se eu votei no atual prefeito, eu não posso me alinhar ao sindicato, porque senão estarei aí agindo como oposição política. E o sindicato não é oposição política. O sindicato, ele é uma associação, uma agremiação, um coletivo, como a colega bem colocou. O sindicato não é diretor, não é o assessor jurídico. O sindicato são vocês, os servidores é que constituem o sindicato. Os diretores apenas representam, estão lá por aquela questão que eu coloquei logo atrás, de inviabilidade de todos os servidores participarem ao mesmo tempo de uma reunião. Então é necessário que tenha um grupo reduzido apenas para levar as aflições, as reivindicações do coletivo para o gestor, para o empregador. Essa é a função do diretor sindical. Nós não podemos jogar toda a responsabilidade para ele, porque ele sozinho ele não consegue. Ele tem que ter vocês aqui na retaguarda dando um amparo. Então acho que um ponto importante é isso.
Eu votei no prefeito Beto Pinto. Ok. Isso não impede que você seja afiliado ao sindicato e lute pelos seus direitos, porque ele ficará temporariamente aí na condição de prefeito. Outro surgirá e aí você continuará como servidor público. Então tem que ter essa consciência de que o sindicato não faz oposição política. Às vezes o sindicato entra num embate político sindical, mas não é político partidário. Nós não estamos aqui simplesmente para tudo que for feito do atual prefeito rebater e dizer que está errado. Não é assim. Quando ele acertar e fizer alguma medida favorável ao servidor, vamos reconhecer e dar publicidade ao servidor. Mas se errar, temos que apontar e buscar reverter o erro. Eu acho que essa consciência é muito importante. E aí dependemos muito de vocês, os diretores, a Patrícia, que se mostrou aí uma pessoa já com essa consciência da importância da mobilização e você ter esse senso de grupo, de cooperação. Sem isso aí fica muito difícil, porque o que acontece? Principalmente no município pequeno e do porte de Medeiros Neto. A administração, e são todas, fazem isso. A administração age para desestruturar o sindicato, para separar. E aí, às vezes, vê um servidor lá, tem 5 servidores conversando de manhã, digamos lá na garagem, dizendo, olha, nós temos que procurar a Graça, procurar a Érico para reivindicar o adicional de insalubridade. Aí chega um do nada e fala, não faça isso não, o sindicato não presta, não consegue nada. Aí ele solta essa informação e sai. Aí o grupo que estava mobilizado fica todo desacreditado no sindicato, baseado na fala daquele servidor, naquele colega. Só que vocês não têm noção de que a administração financia esse tipo de servidor. Tem servidor infiltrado em cada setor com a finalidade específica de desestimular a sindicalização, desestimular a mobilização. E aí ele recebe uma gratificação, recebe outra vantagem só para isso aí. E aí você recebe a fala daquele servidor como verdade absoluta, sem procurar o sindicato, sem procurar realmente ter consciência do que está sendo feito, do que foi conquistado, do que foi reivindicado nos últimos meses. Então, é importante ter esse alerta, porque essa medida que eu coloquei aqui, vou deixar bem claro, não é só de Medeiros Neto, isso é a nível mundial. Há anos, há séculos, os sociólogos estudam e orientam os empresários para esse tipo de medida. Não acontece no serviço público, mas eu vou dar só essa informação aqui para vocês entenderem. Não acontece no serviço público em razão da estabilidade, mas uma prática bem comum que os procuradores do trabalho já identificaram há anos e vem combatendo é a tal demissão recorrente. Sabe como é que funciona? É assim, o empresário ele foi orientado pela sua equipe, e até pelos advogados que orientam os empresários, a dizer o seguinte, a fazer o seguinte, se você tem 100 funcionários e esses 100 funcionários trabalham corretamente, te atendem, mas você não pode deixar esses 100 funcionários muito tempo na empresa. Você tem que recorrentemente demitir alguém. Por quê? Para criar o medo dentro daquele grupo. Olha, esse mês o fulano foi demitido. No próximo, quem será? Aí cria o medo e um começa a delatar o outro. O próprio servidor chega para o gerente e fala, olha, o colega hoje chegou atrasado. O colega ciclano falou mal de você, falou mal da empresa. E aí cria uma disputa dentro do grupo dos trabalhadores por causa desses mecanismos. Parece coisa de filme, mas isso aí a sociologia do trabalho estuda e orienta os sindicatos há séculos sobre essas medidas. E elas continuam sendo aplicadas no serviço público por meio de outros mecanismos, mas sempre teremos aquele servidor infiltrado tentando desestimular a sindicalização, o movimento de grupo. Por quê? Porque o administrador sabe que a partir do momento que o servidor ele se sente identificado com a entidade sindical e ele se sente fortalecido num grupo, ele reivindica mais, ele sai da zona de conforto, de comodismo e passa a exigir melhorias. E melhorias, nós sabemos, repercute na parte financeira. E nenhum administrador quer aumentar o seu custo com a folha de pagamento. Então, são informações aqui simples, gerais, para que vocês possam munir os colegas dessas informações de que não é ter o prefeito como inimigo, não. O prefeito está lá como gestor e ele tem certos interesses. E nem sempre esses interesses do gestor são os interesses dos servidores. E aí, nesses momentos,
nós temos que ter uma entidade sindical para que juntos possamos reivindicar de forma correta, com base na lei, sem agredir ninguém, sem praticar nenhuma ilegalidade, apenas exigindo direitos. Só isso. Hein, doutor Flávio? Sim. Dá para ouvir agora? Sim. Eu estava sendo porta-voz, né, do grupo do hospital, né? A gente criou um grupo da saúde e logo após, quando teve os cortes, né, das gratificações. E aí a gente sempre em contato, eu orientando, né? Uhum. Mas aí você me deu um toque sobre a questão da filiação, porque o pessoal estava cobrando, mas quando eu orientei para filiar, eu acredito que foram poucos, né? E eu resolvi me calar, né? Porque... Deixa a mamãe conversar. Eu resolvi me calar porque aquela questão, um não pode fazer por todos, né? Uhum. Todo mundo gosta de ter os seus direitos, né? Mas não corre atrás, não entra em contato com o sindicato, né? Então, eu estava sendo cobrada, né? Eu estava sendo cobrada. Desculpa. Eu estava sendo cobrada, então, assim, eu preferi me ausentar, né? Entendo que todo início de gestão é complicado, entendo que pegamos uma máquina falida, não só aqui, né? Eu sou servidora de Teixeira, e lá aconteceu pior, né? Uma dívida maior, em 25 milhões, né? E eu acho que no início, Paty, a gente tem que dar pelo menos um voto de confiança, que as coisas deem certo, que eles olhem mais para frente pelos nossos direitos, né? Não adianta também a gente chegar agora e exigir, né, de início, com 20 dias, né, um adicional noturno, uma insalubridade, que eles não vão ter como pagar, né? Tem vários colegas que ficaram sem receber, né? Muito triste isso. Mas, assim, eu espero que esses diálogos sejam mais frequentes, né? Com toda a gestão. Até porque, né, tem o reajuste, né? O reajuste anual, né, doutor? Que eu não sei, a dúvida também era essa no grupo, se ia dar do ano passado, desse ano junto, mas acaba entrando na questão do dinheiro, né? Sim. Né? Eu espero que a gente entre em acordo mais breve, né? Nós temos que ter um pouco de paciência. Vamos dar um crédito aí à nova gestão, né? Só não pode se prolongar por mais um ano, porque realmente o servidor espera e quando não acontece, realmente já não querem filiar. Sim. A verdade é essa. Querem cobrar, mas não querem filiar, né? E vão acabar tendo razão por esse motivo, né? Porque eles esperam realmente uma resposta rápida. A gente sabe que é difícil. Eu mesmo que gosto de participar, né, dessas reuniões, desses debates, porque eu acabo sendo referência, né? Aonde eu tenho mais contato. Sim. E aí, de vez em quando, eu até converso também com outras pessoas, né, que são enfermeiros, que são colegas, que também se preocupam, né, mas, assim, a questão do sindicato, dessas reuniões aí, como o senhor falou, poucos participam, e é difícil até a gente escutar o outro lado, né? Com certeza. Porque eu não posso estar falando também por um e por outro, né? Vamos rezar que tudo dê certo. Isso aí. Né? No que toca a filiação, deixa eu aproveitar a sua fala Vamos esperar aqui. um pouco, Paty. Isso. Olha só. Eu cheguei a abrir uma exceção, eu tenho autonomia para isso, eu falei para o Érico, de que especificamente sobre o corte da gratificação, nesse período aí de vedação, né? Período eleitoral, é proibido ter corte remuneratório do servidor. Eu cheguei a comentar com o Érico que abriria uma exceção e permitiria que o servidor, filiando no dia, o Érico mandando a ficha de filiação, eu ajuizaria a ação mesmo assim, mesmo o servidor filiando no dia. Não exigiria ali uma carência de 3 meses ou mais de filiação. O Érico conseguiu, salvo engano, acho que 3 servidores, 3 novas filiações. As ações foram ajuizadas. Dos 3, 2 nós já conseguimos a liminar, que determina o restabelecimento da gratificação. Do outro servidor está aguardando agora o juiz decidir. Mas eu consegui reverter o corte do Érico, o servidor Edmundo,
do Salvigano Isaac, e tem outra servidora aí. Os 4 servidores beneficiados. Se outros servidores tivessem me procurado, filiando no mesmo dia, eu teria impetrado o mandado de segurança, pegaria o juiz aí de plantão e já teria essa liminar. Apenas com a contribuição de em torno de 15 a 20 reais. Aí vocês podem perguntar aí para um advogado colega de vocês, quanto que um advogado cobra no mandado de segurança em recesso forense, em véspera de Natal, para garantir aí a manutenção de uma gratificação. No mínimo R$1.000, R$1.500, sendo que você tem essa proteção apenas com a mensalidade sindical. Outra medida do sindicato foi barrar a demissão dos servidores contratados, daí já no fim de mandato, e o prefeito atual, Beto Pinto, disse que vai ser feito o pagamento desses servidores contratados, é uma informação também importante. Ele falou que quem trabalhou vai receber, então servidores contratados que voltaram, né, por meio da decisão do sindicato judicial, vai receber esse servidor. E foi ali uma ação coletiva, independentemente de filiação, que protegeu muitos servidores, né? Eu fiquei feliz ali, espero que com o pagamento de dezembro, concretizando, a gente terá então essa certeza desse benefício que o sindicato proporcionou aos servidores de garantir pelo menos mais um mês, né, de remuneração no salário de dezembro, sem filiação. Outra ação também coletiva é essa que está proposta aí, foi proposta desde o dia 23, cobrando o pagamento de dezembro. Ela não exige filiação. O prefeito oferecendo uma proposta e sendo homologada em juízo, todos se beneficiarão, até mesmo os não filiados. Eu digo isso porque quem não é filiado levanta a bandeira. Eu ainda não fui beneficiado. Eu vou esperar ser beneficiado para me filiar. Só tem que raciocinar e refletir bem. Alguns benefícios já foram dados, mesmo sem ser filiado, com essas ações que eu coloquei. A conquista da lei da revisão geral anual, que permitiu que vocês tivessem aí nos últimos anos essa reposição da inflação, foi para todos, até mesmo os não filiados. Então, em Medeiros Neto, o sindicato já tem algumas conquistas, mesmo para os não filiados. Não há motivo para dizer, eu vou esperar alguma conquista relevante para aí sim eu ir lá e preencher minha ficha de filiação. Já tem algumas medidas do sindicato. E outra coisa que deve ser bem destacado é que o prefeito, ao negociar com o sindicato, ele avalia a base de filiação. Chega lá um ofício do Sintraspes. Quem é o Sintraspes? Ele vai lá no RH e pergunta, tem quantos filiados? Ah, 150? Tem 200? Ele tem um peso. Mas se ele tem 400, se ele tem 500, é outro peso. Nós percebemos isso, inclusive, na reunião com o secretário ontem, que ele chegou a dizer o seguinte, não, mas nós já conversamos com o sindicato. Falei, com nós não. Ah, não, foi com o outro da PLB. É como se só eu tivesse a PLB aí, meu Deus, né? Então tem todo esse tratamento diferenciado, mas é por quê? Porque o professor é melhor? Não, porque a base de filiação da PLB é maior. É uma categoria que reivindica mais unida. Então nós temos que aprender com isso. Aprender com esses exemplos aí dos professores, no sentido da união e de valorização da entidade sindical. O sindicato erra? Sim, e erra muito. Mas vocês, filiados, terão a oportunidade de cobrar e dizer isso aqui eu não concordo, tem que mudar isso aqui. Mas simplesmente não se filiando e só em redes sociais criticando e exigindo uma postura imediatista, aí infelizmente ficaremos aí anos e anos presos às mesmas discussões sem nenhum avanço. É isso. Uma fala, Érico, para poder... Pelo que eu vi aí, doutor, o pessoal acha que o município ele vai chegar assim de um dia para o outro e falar assim, não, vou dar uma melhorada no estatuto do servidor, né? Sim. Aí vê esse repasse aqui, um aumentinho no meu salário, vamos agradecer ao prefeito. Mas não é assim que funciona, não. Se o sindicato não correr atrás, trazer uma minuta já pronta, mostrar que tem efetividade, de onde tirar, né? Como fazer aquela coisa toda, não acontece. Então, todas as melhorias que nós temos hoje no Estatuto do Servidor Municipal é graças ao sindicato, porque ao gestor público só é permitido a fazer o que está descrito em lei. Só que nosso estatuto tem mais deveres e obrigações do que coisas boas, né, para a gente. Então, se a gente não começar a mudar isso aí, começar a discutir, nem que seja um artigo, um inciso, mudar alguma coisinha para melhorar, a gente vai conseguir mudar tudo de vez? Não vamos, porque o impacto é grande. Mas podemos conseguir um artigo, mudar
uma coisa ali para beneficiar um funcionário, outro, como da própria gratificação, que não tinha regulamentação, que poderia ser tirada a qualquer momento sem justificativa. Sim. Hoje nós temos, né, que tem até que justificar a retirada, né? Sim. E outra coisa também, eu queria falar de um pessoal que montaram um grupo e que nós, representantes do sindicato, saímos. Eu te falar o motivo. Tinha muito questionamento mais vago, né? Ali eu percebo que o sindicato tem que manter a narrativa, né? Então, ali tem pessoas analfabetas, tem pessoas semi-analfabetas, tem pessoas instruídas. Então, são 3 tipos de informação que a gente tem que passar para as pessoas. Por isso que eu iniciei esse grupo oficial e coloquei lá escrito para as pessoas que tiverem dúvida, perguntar aos administradores pessoalmente, porque se for uma pessoa que eu vejo que não tem instrução, eu vou pedir, me mande um áudio, que aí eu vou responder para ela no áudio, né, da maneira que eu sei que ela vai entender. Mas imagina fazer uma pergunta, uma resposta dessa para uma pessoa que não é instruída num grupo que tem pessoas instruídas. Ali vai fazendo uma destruição da fala, no final ninguém entendeu nada da confusão. Então foi por isso aqui que nós saímos daquele grupo e criamos um novo oficial, que só vai ser postado coisas de comunicação oficial do Sintraspeb. Eu vejo aqui, eu vi muitas reclamações, mas nas nossas assembleias o pessoal não comparece. A última que nós tivemos mesmo sobre o plano de carreira vertical, foi em 29/8/2019, foram 15 pessoas. Imagina aí um representante do prefeito passando na rua, tá lá o pessoal querendo aumentar o salário com 15 pessoas. Quer dizer que nem eles estão ligando para o salário deles, mas reclamam quando os vereadores aprovam por unanimidade o aumento do salário deles, o aumento do salário do prefeito. Mas eles estão lá. Agora, nós realmente não vamos. E, inclusive, essa retirada de gratificação que teve agora reforça até a necessidade de nós mexermos, correr atrás do plano de vencimentos, né? A progressão horizontal, porque se a gente melhorar a base, que é o salário base, sim, eles não tem como afetar a gente de maneira tão brusca como é agora, porque tem gente que tem gratificação praticamente 100% do salário, quando chega, corta tudo, é um baque muito grande. Sim. Agora, pessoas mesmo que eu conheço aqui tem 1.800 de salário base, porque é muito velho de carreira, né? E o plano beneficiou ele bastante, né? Sim. Aí, então ele ganhava aí uns 2.000 e pouco. Os caras chegou, não, vou pagar seu salário 1.500. Não pode, porque o base dele é 1.800. Eles podem fazer o que eles quiserem. Então, por isso que nós temos que melhorar. Quando nós levamos esse projeto para a prefeita, falamos para ela a possibilidade de congelar quem tinha gratificações, né? Porque a maioria das gratificações que tinha na época era para correção salarial, era salário disfarçado. Então, a gente congelasse o aumento desses servidores e começasse, se subir aqui R$50 no salário base, diminuía 50 na gratificação, até esse servidor chegasse ao nível de salário adequado, né? Aí sim começar a subir, não prejudicaria tanto. Mas muitas pessoas no grupo pensam no seu próprio umbigo, tem uma gratificação grande hoje, mas quando troca o gestor, cai a zero. Então é uma coisa que não se sustenta. Nós temos aí a gratificação de 100% do salário. Quando vem a contribuição do INSS, só desconta em cima do base. Quando você for aposentar, você vai aposentar com salário mínimo, acostumou a vida toda, mesmo que fique a vida toda de trabalho com esse salário alto de R$2.000, quando você for aposentar, está com salário mínimo. Então, você está com um patamar de vida diferente do que você é acostumado. Então, por isso que nós devemos trabalhar para melhorar a base e não ficar correndo atrás só de gratificação. Apesar que tem pessoas também que, mesmo que está num desvio de função, entra num lugar melhor porque tem um computador, um ar-condicionado, aquilo ali já é o suficiente. Não, não é. Aquilo ali é temporário, depois a pessoa se frustra. Quando chega outro gestor ou a perseguição política, você vai voltar para a limpeza. Sim. Né? Aí procura o sindicato, mas o sindicato não pode fazer nada, como o doutor falou, se tiver fundamento na lei, a gente pode fazer alguma coisa para se tiver alguma irregularidade, mas a maioria das vezes não tem fundamento na lei, isso quer que a gente faça essa coisa voltar, né? Não dá. Então era isso que eu queria passar para vocês, para até espalhar, passa esse vídeo para mais pessoas, né? Espalhar para que a gente comece a trabalhar, a gente comece nas assembleias a ser mais ativa, porque todas as decisões, como o doutor passou, é tomada pela categoria Assembleia para que vocês votem.
Aí vocês ficar cobrando só da gente, diretores, não dá. Nós só vamos levar os meios para você. Vamos levar a pauta, aqui tem isso aqui. Mas nós vamos mediar um pouco com vocês. Por quê? A questão do salário aí, nós vamos falar, tem o processo. Só que o processo, existe etapas que no final das contas, dependendo da oferta que ele fazer, o processo pode demorar meses e meses aí a fio para ter uma efetividade. E talvez o plano dele pode ser menos desagradável para nós, mas nós já começamos a receber. Então isso aí nós vamos levar para vocês e vocês vão ter armas para conseguir assimilar e votar, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. E se mais alguém quiser fazer mais alguma pergunta a respeito de alguma outra coisa. Lucindo. Doutor, eu queria saber de vocês aí a questão do 13º que foi pago errado, entendeu? Sim. A justificativa é que eles pagaram o 13º em cima da folha de novembro. Aí a gente mesmo teve uma diminuição de uns R$400 aí. A gente queria saber como é que a gente pode estar tomando essa providência aí, o que a gente pode estar fazendo, para ver se recupera pelo menos a parte desse valor, né? E fora a gratificação nossa também foi cortada, né? A parte também, e as ideias que o senhor deu aí é o mais lógico, né? De se pensar, aguardar até fevereiro aí para ver o que vai dar. E daí adotar alguma medida, né? Que seja uma paralisação aí de um dia, 2 dias, só para dar um susto, para ver uma reação, né? Aí tomar alguma decisão depois. Com certeza. Eu coloquei para os diretores, assim que eu recebi essa informação de que o 13º foi pago para alguns servidores, né, de forma irregular, retirou a gratificação, é que, diante desse cenário hoje de Medeiros Neto, que está caótico, né, retirando direitos, temos aí uma antecipação de folha, deixando uma folha para trás, é uma situação que exige uma pauta prioritária. Então, o que nós decidimos é, primeiro, regularizar essa folha de dezembro, porque alguns servidores que receberam o 13º de forma irregular, alguns servidores receberam dezembro, que o pessoal da saúde, por exemplo, não recebeu o 13º irregular, mas já recebeu dezembro. E aí o sindicato, nesse momento, direcionar energia, direcionar trabalho para regularizar o 13º, sendo que tem uma parcela ainda que sequer recebeu dezembro, esse é o problema. Então, por isso que nessa primeira reunião nós não discutimos outros assuntos com o prefeito, senão exigir dele uma sinalização desse pagamento de dezembro. Tão logo tenhamos a resposta da proposta do prefeito para pagamento de dezembro, ela sendo aprovada pela categoria, que temos aí essa previsão para início de fevereiro, nós sentaremos e discutiremos ponto a ponto os demais problemas. E aí teremos que analisar essa questão do 13º de forma individual, porque cada caso é um caso. Não há uma medida jurídica coletiva para esse tipo de situação, porque vai exigir uma análise individual. E aí nós teremos então que nos debruçarmos sobre essas situações específicas de cada servidor, para que aí direcionemos. Possa ser que a sua situação seja um mandato de segurança, possa ser que a sua situação seja conversar com um secretário e tentar resolver, ou até mesmo com o prefeito. Cada situação vai ter um direcionamento. Nós só pedimos esse prazo para que, nesse primeiro momento, a gente consiga acompanhar o processo judicial, aguardar a resposta do município agora em 5 dias, oferecer uma réplica nesse processo e aguardar esse pagamento de janeiro, para sentarmos no início de fevereiro. Resolvendo essa parte, aí partiremos para esse grupo, né, de servidores que não recebeu a folha do 13º da forma correta. É só essa paciência que a gente pede para não tumultuar a pauta e aí atrapalhar essa negociação da folha de dezembro. Certinho, Érico? Acho que pelo horário, né? Aqui já tá bom já. Sim. A gente pede a contribuição de vocês a divulgar, conversar com os colegas, principalmente sobre a importância de uma adesão maior nessa segunda assembleia, em fevereiro, com a proposta do prefeito. Nós temos que ter uma participação maior, porque nessa sim, ela terá aí uma discussão muito mais relevante, que a depender do que for apresentado pelo prefeito, nós só poderemos dar uma resposta efetiva para ele
com uma adesão, uma participação aqui dos servidores. Por isso que eu coloquei e repito, se for o caso, até mesmo uma assembleia presencial. A Patrícia aqui destacou as vantagens de uma reunião virtual, mas também nós sabemos que alguns servidores têm dificuldade, principalmente os servidores aí com baixa instrução, que não têm acesso à internet. Nós temos que discutir aí, ver qual é o melhor caminho para que essa segunda assembleia ela tenha uma participação maior e aí sim, o que for decidido represente o interesse da categoria. Agradeço novamente a oportunidade, me coloco à disposição, meu número inclusive foi divulgado aí nas redes sociais, meu número pessoal, a Juliana sempre está conversando comigo, não tenho restrição, às vezes eu não consigo responder no mesmo momento, porque além de dar o suporte para Medeiros Neto, eu dou suporte praticamente para todo o extremo sul da Bahia, vinculado ao Sintraspesb, Teixeira, Itamaraju, e também o sindicato de Mucuri, Vitória da Conquista e região sudoeste da Bahia, são 11 municípios, Nanuque, Minas Gerais. Então hoje eu só atuo na área sindical e tenho uma demanda muito grande. Só de filiados, a base que eu assessoro hoje, mais de 10 mil servidores filiados, se eu contar todos os sindicatos que eu assessoro. Então se imagina o movimento que eu tenho no celular de mensagens, de pergunta. Às vezes eu não consigo responder, mas nunca passa de 24 horas. É sempre mais ou menos nesse prazo aí eu dou um retorno. Certo? Obrigado e até a próxima. Agradeço a todos também.